Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doce coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. É isso que diz Jesus no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Nosso Senhor sobe a montanha, ensina as bem-aventuranças, depois ensina o Pai Nosso e em seguida nos ensina a nos relacionar com esse Deus que a partir de agora é chamado não só de Senhor, mas também de Pai, Pai Nosso, como Jesus ensinou. E depois de ter ensinado o Pai Nosso, imediatamente depois, já é o capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças do Pai Nosso, capítulo 6, imediatamente depois, nosso Senhor diz: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E com essas palavras, nosso Senhor traz uma linha divisória, é uma divisão dos dois grandes amores que disputam o coração do homem. E diz, nosso Senhor diz, que o serviço que o homem presta deverá ser e será exclusivamente de um deles, ou de Deus ou do dinheiro. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao dinheiro. Se nós amamos a Deus, nós odiaremos o dinheiro. Se nós amamos o dinheiro, nós odiamos a Deus. Nosso Senhor nos adverte que nós fazemos isso porque, como diz o Evangelho de hoje ainda, lá onde está o nosso coração, lá estará o nosso tesouro. Ubi tesauros, ibi cor. É o que nos diz o Evangelho de hoje. Lá onde está o nosso coração, lá onde está o nosso tesouro, lá estará o nosso coração. Dizia Virgílio, o poeta romano, que o homem tem uma fome, e ele chamava essa fome de auris sacra fames, a fome do ouro. O homem tem fome de ouro. E a fome do ouro devora o homem, e ela sempre foi vista nos homens de todos os tempos, de toda a história. Essa fome é tão velha como o mundo. E ela se manifesta em vários episódios. De maneira particular, um deles, que nos vem à memória hoje, neste 14º domingo depois de Pentecostes, é o terrível caso da fabricação do bezerro de ouro no Antigo Testamento. Os senhores conhecem essa história? Os israelitas caminhavam, saindo da escravidão do Egito no deserto. Deus alimentava o seu povo. Não faltava nada. Deus alimentava o seu povo todas as manhãs com pão, com maná. Chegando ao Monte Sinai, Moisés sobe para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e demorava para voltar. Aqueles israelitas ingratos na parte de baixo do monte, reclamando da comida que Deus mandava todos os dias, e desejando, preferindo voltar à escravidão do Egito, voltar para o Egito. Já que Moisés não descia, resolveram dar um jeito por conta própria, recolheram o ouro que havia, as joias que cada um trazia, fundiram essas joias e fabricaram um bezerro de ouro. E adoraram esse bezerro de ouro, dizendo que então, a partir daquele momento, esse bezerro seria considerado Deus. Adoraram o símbolo do bezerro de ouro. Não esperaram a ação de Deus, não se contentaram com a ação de Deus e criaram Deus para si. O bezerro de ouro, meus caros, é na verdade um símbolo, não só da idolatria, mas o bezerro de ouro é símbolo também do homem que, desacreditado da divina providência, vai tentar resolver os problemas da vida, independente da cooperação divina. É esse o coração, esse é o centro da figura do bezerro de ouro. É a imagem de todo homem que, desacreditado,
desesperado da providência divina. Deus está demorando, Deus não vai me ajudar, Deus não quer me ajudar. Será que Deus existe? Deixa Deus, constrói um ídolo para si e vai confiar nesse ídolo para resolver os seus problemas. Os homens sempre foram assim, mas de maneira muito particular, o homem moderno já não crê mais na divina providência. Sim, crê pela boca, diz que crê na teoria, na divina providência, mas o que nós vemos na prática é que o homem não crê mais na divina providência, não vive mais com fé na divina providência. E aqui nós nos reconhecemos também nesse homem que não crê na divina providência. Nós professamos, Deus é providente, mas nós temos medo quando essa providência se concretiza na nossa vida. É a repreensão de Jesus no Evangelho de hoje. Homens de pouca fé, somos nós, homens de pouca fé, porque não cremos na providência. E a prova disso é que a nossa vida é regada de inquietação em querer resolver imediatamente todos os problemas da nossa vida, do nosso próprio jeito, com as nossas próprias soluções, sem esperar o momento de Deus, a ação de Deus, o jeito de Deus, o método de Deus, a hora de Deus. Eu quero dinheiro para amanhã, agora. Eu vou dar o meu jeito, a minha solução, ainda que ilícito. Eu quero tal favor de Deus, eu vou dar o meu jeito, eu vou conseguir a minha maneira, ainda que contrária à lei de Deus. Na verdade, meus amigos, Jesus condena a nossa desconfiança da divina providência. Esse é o Evangelho de hoje. A condenação da desconfiança na divina providência. E é verdade, nós poderíamos dizer, mas Padre, Deus também pede que nós façamos a nossa parte. E com certeza, é como diz o ditado popular, Deus ajuda quem cedo madruga. Deus dá graça ao homem que trabalha, que se esforça, que colabora. Mas o que nós precisamos entender é o que significa colaborar, o que significa fazer a nossa parte. Existem limites na nossa parte, existe limite na nossa colaboração. Porque, vejam, meus amigos, colaborar com Deus, agir aberto à divina providência, não significa agir como se a divina providência não existisse. É diferente. Uma coisa é colaborar com Deus, e nós devemos fazer a nossa parte, trabalhar, buscar os meios. Mas outra coisa é agir como se a divina providência não existisse. É agir como se Deus não fosse providência. E o segredo está em saber, meus amigos, que só existe sucesso onde as coisas saem segundo a vontade de Deus. Esse é o primeiro parâmetro. É a vontade de Deus? Eu estou cumprindo a vontade de Deus? Dentro do meu esforço que eu devo fazer, eu estou cumprindo a vontade de Deus? Então as coisas sairão como a divina providência quer que saiam. E esse é o equilíbrio que nós precisamos encontrar. Eu estou cumprindo a vontade de Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a minha parte dentro da vontade de Deus, ainda não aconteceu, eu ainda não alcancei a graça, então calma, isso se chama providência de Deus. As coisas só sairão segundo a vontade de Deus se nós confiarmos na providência de Deus. Dizia um sacerdote nas redes sociais no Brasil essa semana, e é verdade, o maior fracasso de alguém é ter sucesso nas coisas que nos afastam de Deus. Esse é o maior fracasso de alguém, é ter sucesso nas coisas que nos afastam de Deus. Em outras palavras, ninguém é tão fracassado quanto aquele homem que, para ter sucesso, precisou construir um bezerro de ouro. O maior fracassado é aquele homem que, para ter sucesso, construiu um bezerro de ouro. Sucesso, na concepção cristã, católica, divina de Deus, não tem o mesmo sentido que sucesso para o mundano, para alguém do mundo. O nosso sucesso
só será sucesso se permanecermos na vontade de Deus. É o que diz Jesus no Evangelho de hoje: buscai primeiro o reino de Deus. E nós conhecemos a frase: e todo mais vos será dado em acréscimo. É isso que Jesus diz no Evangelho, é a frase final do Evangelho de hoje. Buscai primeiro o reino de Deus, ou seja, primeiro a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus, você está pedindo e você está trabalhando conforme você acha, então confia, todo mais lhe será dado em acréscimo, segundo a providência. Mas o que Jesus quer dizer hoje no Evangelho é que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro de Jesus, e com isso ele quer dizer, não é possível servir a dois senhores. Não é possível adorar a Deus, confiar na divina providência e adorar o bezerro de ouro. Dar o nosso próprio jeitinho fora da lei de Deus. Não é possível. Não é possível confiar na providência divina, mas buscar o sucesso fora da providência. Não é possível, meus amigos, que para sair da pobreza, por exemplo, buscar sucesso, não é possível assim. Sair das nossas dívidas, das nossas misérias, não é possível sair disso tudo atrás de dinheiro ilícito. Para ter mais nome, para ser mais considerado, para ter uma boa reputação, para não ser considerado um carola, um quadradão, um fanático religioso, não é possível assim. Agir com respeito humano, não cumprir os mandamentos, ser mais mente aberta, ceder os nossos princípios. Para me livrar dos problemas do meu casamento, eu vou lá e busco o divórcio. Ou para ter um casamento mais cômodo, eu vou evitar os filhos. Para não ser ridicularizado na rua ou em outro ambiente, eu vou me vestir com menos modéstia. Para não ficar para trás, eu vou renunciar à minha fé. Para achar um namorado, uma namorada a todo custo, eu vou, o primeiro que vem, o primeiro que vai, exteriormente dá ok? E os princípios e as nossas ideias e como as coisas convergem, não importa tanto. E assim, nós vamos criando um bezerro de ouro. Um bezerro de ouro que se chama reputação, um bezerro de ouro que se chama dinheiro, um bezerro de ouro que se chama comodidade, prazer, vaidade, tudo que São Paulo enumera na epístola da missa de hoje. O que Jesus espera, meus amigos, não é que evitemos o dinheiro enquanto moeda. O que Jesus espera não é que nós sejamos bem-sucedidos nessa vida e tenhamos sucesso de fato. Mas o que Jesus espera de nós é que evitemos uma visão muito materialista, muito naturalista, a melhor palavra é naturalista, da solução para os problemas da nossa vida. Acreditando que os nossos problemas serão resolvidos só e na medida dos nossos esforços, sem considerar a lei de Deus, sem considerar a vontade de Deus. Sim, nós devemos nos esforçar, mas quando as coisas não andam como nós gostaríamos, nós devemos então olhar para isso como ação da divina providência, que não nos dá por um motivo que ela conhece, que nós não temos agora por um motivo que ela conhece. Quando as coisas não saem quando gostaríamos, e quando mesmo assim nós estamos fazendo o nosso esforço, e quando nós confiamos na divina providência, quando nós agimos segundo a vontade de Deus, isso também é ação de Deus na nossa vida, que dá e que tira na hora certa, que não dá e que dá para a pessoa que consegue suportar ou não aquela situação. E nós não podemos permitir, meus amigos, como cristãos, que o sentimentalismo nos faça duvidar daquilo que diz São Paulo: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Saúde, doença, riqueza, pobreza, felicidade, tristeza sensível, uma graça alcançada ou não, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós confiamos na divina providência, se nós fazemos a nossa parte, obedecendo à vontade de Deus, tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Tudo vai ser ação de Deus. Nós podemos dizer como Jó: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor.
Por isso, a primeira atitude de quem tem fé na divina providência, diante dos problemas da vida, diante até das nossas misérias morais, Padre, eu me confesso toda semana, eu luto, eu rezo, eu peço, e eu ainda não superei tal pecado, uma miséria moral, ou diante das nossas misérias materiais, eu queria ter a graça material disso, daquilo, gostaria de ter tal bem, gostaria de achar essa solução para a minha vida, gostaria de alcançar aquilo, e a primeira atitude de alguém sobrenatural que confia na divina providência, que tem fé na divina providência, diante de todos os problemas, a primeira atitude não é recorrer aos meios ilícitos, agir de maneira desesperada. A primeira atitude é falar com Deus. Perguntem-se isso. Os senhores falam com Deus diante dos problemas? E realmente falem, digam quais são os problemas, qual é a graça que gostariam, que queriam, mas sobretudo entreguem. Muitas vezes falta isso na nossa oração, a entrega na vontade de Deus. Às vezes a gente entrega dizendo: Senhor, eu queria isso, mas que seja feita a tua vontade, mas se for possível que a minha também seja feita, porque para ver, a minha não é tão ruim, a minha é boa também, eu não estou pedindo nada de errado. Ou seja, nós condicionamos a vontade de Deus à nossa própria vontade. Crer na divina providência é entregar tudo nas mãos de Deus. Eu gostaria dessa graça, eu vou trabalhar por ela, vou rezar, vou ir atrás, mas eu entrego nas mãos de Deus, eu entrego nas mãos do Senhor. Se submeter a Deus, buscar em Deus, na lei de Deus, naquilo que Deus ensinou, naquilo que nos é permitido fazer conforme a vontade de Deus, buscar nisso a solução para os nossos problemas. Isso é confiar na divina providência. Triste do católico que tenta buscar solucionar as dificuldades da sua vida longe da oração e longe da inefável providência de Deus. A providência é infalível, ela é infalível. Ela não erra, ela nunca falha. E triste é aquele que tenta solucionar os problemas da sua vida indo para longe da vontade de Deus, indo para longe de Deus. Feliz daquele, ao contrário, que fazendo a sua parte, mas confiando em Deus, vive despreocupado. Há um salmo que nós recitamos na bênção nupcial que diz: é inútil levantar de madrugada e à noite retardar vosso repouso para ganhar o pão sofrido do trabalho que a seus amados Deus concede enquanto dormem. Longe de incentivar a preguiça, é incentivar o descanso na divina providência. Você trabalhou, você fez o que estava ao seu alcance, agora descanse na divina providência. É uma característica dos filhos de Deus, o descanso em Deus, a ausência da agitação, da angústia que nos inquieta, que tira a paz, que impede a oração, que nos faz buscar meios ilícitos. Faça a sua parte, entregue em Deus e descanse na divina providência. Enriquecer contra as leis de Deus, ou seja, ter sucesso no caminho contrário ao caminho de Deus, é o maior fracasso da vida de um homem. Por isso, na missa de hoje, no silêncio que seguirá essa missa, perguntemos-nos: qual é o nosso bezerro de ouro? Será que nós não estamos sacrificando Deus e a sua lei para atingir a solução dos problemas e para alcançar o sucesso da nossa vida? Perguntemos-nos no exame de consciência hoje: de onde vem o sucesso da nossa vida? Da nossa conduta, que é distante dos mandamentos de Deus, ou da nossa confiança na divina providência? E pensemos na pergunta que Jesus nos fez: do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? O que Jesus exige de nós é que vendamos as nossas riquezas para o seguir. Para seguir a Jesus é necessário vender tudo o que temos. Ele disse ao jovem rico: vai, vende tudo o que tem e depois segue-me. Ou seja, vender tudo o que tem significa abandonemos o nosso bezerro de ouro. Pare de buscar sucesso e solução para longe de Deus. Ou pare de murmurar, de reclamar, de se lamentar. E ao contrário, descanse em Deus. Se você pediu, você fez a sua parte dentro da lei de Deus, descanse em Deus. O que Jesus espera de cada um de nós
é o espírito de pobreza, desapego das coisas terrenas, já que o amor demasiado a essas coisas tolhe a ação divina sobre o nosso destino. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, isso é, não se pode crer na divina providência e viver adorando o nosso pequeno bezerro de ouro. O perigo da nossa salvação não está no dinheiro, mas está no apego aos bens materiais, na ânsia de querer viver longe da providência de Deus, traçar os nossos projetos, fazendo das nossas ambições o ideal de vida, ou então, como diz São Paulo na missa de hoje, na leitura que ouvimos, fazendo do nosso estômago o nosso Deus, o nosso tudo, fazendo da nossa própria vontade o nosso Deus. O perigo da nossa salvação somos nós mesmos, quando nós desconfiamos da providência de Deus e nos lançamos na adoração do nosso bezerro de ouro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Doce coração de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.